Bom dia, pessoas, tudo bem com vocês? Mais uma manhã de domingo que aprove ao bom Deus nos permitir, e um dia posterior ao feriado de finados. Algumas pessoas tristes, outras com saudades, sentimentos que nos levam a pensar no próximo, nas pessoas que já fizeram parte da nossa vida e hoje não fazem mais, de parentes, de amigos, e nos fazem refletir e ter a ciência de que nós somos limitados, nós somos temporários nessa terra, nós não podemos todas as coisas e nós não temos todas as respostas. Tanto a ciência, a religião, a filosofia tem procurado interpretar o sentido da vida, interpretar o que é a vida, o que é a nossa existência e também o que é a morte. O conceito de morte, do ponto de vista judaico-cristão, com base na Bíblia, nos escritos do Antigo Testamento e posteriormente do Novo Testamento, nós vemos que um conceito da morte, o significado da palavra morte é separação. Então a morte é um estado de separação. E essa separação nos faz falta, essa separação nos traz medo, essa separação nos leva ao incerto. Não sabemos o que existe pós-morte. De fato, nós temos doutrinas, teologias, filosofias, mas não sabemos de fato qual é a experiência do pós-morte. Embora todas essas incertezas, sabendo ou não sabendo, gostando ou não gostando, todos nós estamos sujeitos a ela. Por isso cabe a nós aproveitarmos muito bem esse tempo que temos aqui. Não é à toa que ele recebe o nome de presente. O aqui e o agora é um presente da criação, do Criador para conosco. A presença do próximo, contato com o próximo, também nos é um presente, e que nós possamos então saber aproveitar. E que possamos também ter a humildade de reconhecer o improvável, o incerto, que possamos também, com base nessa humildade, descansarmos em Deus, descansarmos de que existem coisas que estão além do nosso alcance, não há nada a ser feito, a não ser buscar as coisas boas em tudo. Que possamos recordar daqueles que se foram, é lícito, é um direito, não existe nada demais em você se entristecer, em você se sentir saudoso, ter saudades, não há problema algum quanto a isso. São sentimentos importantes para a nossa introspecção, para nós avaliarmos, meditarmos, refletirmos na vida, melhorarmos como pessoas. Só não podemos permitir que isso fique permanente e se torne uma tristeza profunda, crônica, que venha desencadear uma depressão, uma desmotivação na vida. Mas a dor e a tristeza faz parte da vida. O Mestre Jesus, quando esteve aqui, andando entre nós, ele é a encarnação do amor de Deus e da palavra de Deus. Mais do que um livro ou do que uma carta escrita, ele deixou a sua própria vida como exemplo. E ele disse que neste mundo nós teríamos aflições, porém devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nele nós também podemos vencer. Então que possamos pensar na vida, pensar na morte, pensar nas pessoas que se foram, nos relacionarmos com as que ainda não se foram, que estão aqui conosco, no que depender de nós, como diz também outro texto bíblico,
tenhamos paz com todos no que depender de nós e que possamos renovar as nossas forças, que possamos seguir em frente com a graça e com o consolo do Senhor. Tudo que nós vemos na revelação de Deus, da sua perfeição, da sua criação, da harmonia, da preocupação que Ele tem com a harmonia da criação, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua justiça, nos leva a pensarmos, a procurarmos entender o que Deus, né, tem preparado para nós. Ao longo do tempo foi construído pela igreja doutrinas por influências diversas, na Idade Média principalmente, onde nós vemos que foi sendo incluso no pensamento judaico-cristão a ideia de céu, a ideia de inferno, depois mais forte isso com o catolicismo romano, a questão do purgatório e depois a questão do inferno como um lugar de sofrimento, a ideia de paganismo também, e depois nós vemos isso sendo incorporado pelo protestantismo e muitas vezes as pessoas sendo levadas a tomar uma postura e uma vida, entre aspas, no conceito da Igreja Santo, deixando de pecar com medo de ir para o inferno, colocando o inferno como um lugar de sofrimento, e não apenas um sofrimento temporário, mas um sofrimento perpétuo e eterno. Então essas doutrinas, embora sejam fortes na prática, no conceito da igreja, elas são bem frágeis e têm muitas dificuldades de serem interpretadas do ponto de vista teológico. Nós temos poucas informações e há muitas contradições do caráter de Deus como um inferno de sofrimento eterno. Depois nós vamos entrar na questão isso vai nos levar a pensar também na questão da alma, do espírito, na questão da eternidade, na questão do juízo, se vamos ter uma vida pós-morte eterna de paz ou de sofrimento, ou se existe a chamada aniquilação da alma, onde os injustos serão passados pelo fogo do inferno, digamos assim, passarão por um juízo, mas haverá um sofrimento nesse juízo, mas haverá um término de sofrimento. Serão aniquilados, simplesmente deixarão de existir. Na verdade, são especulações, deduções, não há como comprovarmos o que realmente nos espera no futuro. Mas há de sabermos que existe um Deus que é bom, que é justo, mas que é compassivo, misericordioso e que pode sim aniquilar a existência daquilo que ele mesmo trouxe à existência. Ele tem o poder de criar e de destruir, ele tem o poder de trazer a existência e tirar da existência. Eu particularmente, quanto mais tenho procurado meditar nesse assunto, mais dificuldade tenho de compreender a existência de um inferno como lugar de sofrimento eterno, para a pessoa passar a eternidade nesse sofrimento, devido a um período que ela viveu aqui nesse mundo de modo injusto. Mas que fique aí então essas considerações, essas provocações, para que você avalie seu conhecimento, avalie aí junto à sua linha teológica, a sua linha doutrinária, a sua linha filosófica, a sua linha religiosa, quais são as respostas que o seu conjunto de normas, de fé e de prática trazem a esse respeito. Um grande abraço a todos, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus.